Nesse dia de hoje aqui, nós estamos, então, com o engenheiro Sérgio Giger, que é engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. E escreveu um livro com o título Proteção do Sistema de Distribuição, e é aposentado da CE, ex-professor da PUC, instrutor da Vale do Rio Doce e Petrobras, e consultor de diversas empresas. Eu passo a palavra, então, para o primeiro conferencista, o engenheiro Sérgio Giger, que vai desenvolver, então, o primeiro tema que aqui está colocado. Por favor, professor. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso painel sobre áreas classificadas, que é um tema de pouco conhecimento geral. Porém, a repercussão sobre as nossas vidas é imenso. Vamos iniciar com um pequeno exemplo de uma cirurgia onde nós e o médico corremos um risco de explosão, fato que já ocorreu diversas vezes em hospitais. Por quê? Porque nós temos presença de metano. Nós podemos ter explosões num condomínio por vazamento de gás. E nós podemos ter explosões a níveis de acidente ampliado, que nós vamos ver a diferença, que mudou a história da humanidade. Exemplo, Chernobyl. Ou podemos ter acidentes não provocados pelo homem que alterou o planeta Terra. Por exemplo, 66 milhões de anos atrás, um cometa colide com a Terra, provocando a morte dos dinossauros. Tudo isso são acidentes ampliados, e eu vou fazer uma comparação dizendo que as bombas de Hiroshima e Nagasaki eram brinquedos de criança. Bom, então nós vamos fazer uma explanação exatamente definindo o que são áreas classificadas, o que são acidentes ampliados e como ocorrem essas explosões. Perguntas vamos deixar para o final, ok? Então, o objetivo, vocês estão vendo, é mostrar que nós temos grandes riscos de explosões com gases, vapores, poeiras e fibras, com energias extremamente baixas. Eu não preciso de grande fonte de ignição, mas basta algumas fontes de ignição para termos uma explosão que pode ser por pó, com alguma característica de explosão primária, secundária e terciária, ou uma explosão por gás, que tem impactos totalmente distintos. Bem, então, vejam, eu posso e vou mostrar imensos danos causados por explosões, seja em ambientes industriais, seja em ambientes não industriais, em condomínios, mostrando algumas fotos e coisas que estão acontecendo diuturnamente, e esses episódios são, na grande maioria das vezes, não divulgados. Por exemplo, que nós vamos abordar, vocês sabiam que houve uma explosão nuclear nos Estados Unidos? Quem soube que houve uma explosão nuclear nos Estados Unidos? Vejam, isso não foi divulgado. E nós vamos apresentar essa explosão, entre outras. Ok? Alguma pergunta para o final? Bem, então, nós vamos ver o que é um acidente ampliado. Mas antes, vamos apresentar um vídeo sobre explosões para trazer vocês ao mundo de acidentes ampliados e áreas classificadas.
vídeo que nós vimos, nós vamos ter como marco áreas classificadas o acidente de Flicksborough, na Inglaterra, em 74. Dentro de algum desses vídeos apresentados, o Brasil deixou de ser autossuficiente em petróleo com a perda da plataforma P-36. Bem, mas vamos avançar perguntando o que é um acidente ampliado. E isso está regulamentado pela OIT 174. Então, um acidente ampliado é um acidente que ultrapassa os limites espaciais. O que é o limite espacial? Ele ultrapassa o bairro, ele ultrapassa a cidade, ele ultrapassa o país. Chernobyl ultrapassou quase que todo o limite da Europa. Então, é o limite espacial ultrapassado da questão local. Nós tivemos um vazamento no Polo, 2012, semelhante a Bhopal. Bhopal teve 30 mil mortos. Nós estamos a 70 quilômetros do Polo. Vocês já imaginaram o que é um acidente no Polo? Como já houve, que é o primeiro acidente ampliado no Rio Grande do Sul. Pensem, Canoas, Rio Grande. Querem saber Rio Grande? Rio Grande, houve um acidente, a questão de 2 meses, num silo, quebraram os vidros no cassino. Para vocês terem uma pequena ideia do que nós vamos ver a seguir. Muito bem. E por que é o limite temporal? Vamos tomar o exemplo de Chernobyl, onde nós vamos ter impactos teratogênicos, mutagênicos. O que é isso? Nós vamos ter deformação dos genes, nós teremos formação de câncer. E o que aconteceu com a carne de Chernobyl? A carne de Chernobyl foi vendida para o Brasil. Então, todos aqueles efeitos mutagênicos, teratogênicos, são transmitidos a gerações futuras por algum dano ocasionado por uma radiação. Em 68, uma bomba nuclear caiu na costa da Espanha. Isso também não é divulgado. E toda aquela costa da Espanha, daquela região, foi arrasado e ninguém pode acessar essa região, tal como a região onde estava Chernobyl. Depois nós vamos estudar a teoria dos erros humanos. Por que os acidentes acontecem? E eu digo, o acidente não é probabilístico, ele é determinístico, ele irá acontecer. Bom, então, o efeito mutagênico, o que é? É a alteração, tá, das moléculas de DNA, que vai ser replicado, né, nas gerações seguintes. Basta vocês olharem, eu vou mostrar alguma coisa, de Bhopal, isocianato de metila. Teratogênico é alterações no desenvolvimento dos fetos. E o carcinogênico, não preciso mais dizer, vocês já entenderam. Então, o impacto não é apenas o impacto da morte, é o dano ao meio ambiente que isso vai ocasionar por gerações. E todos nós somos obrigados a conhecer o risco para tomar as medidas de precaução. E isso é multidisciplinar. Bem, algumas explosões interessantes. Com a explosão do Hindenburg, em 1937, acabou a era dos dirigíveis. E o Hindenburg, ele pesava 300 toneladas, tinha quase que o tamanho do Titanic. E, a partir do acidente nos Estados Unidos, acabou a era dos dirigíveis, que agora está voltando.
Bem, para ter uma ideia, Bhopal, 37 mil mortos, a União Carbide alegou atentado terrorista, não pagou até hoje $1 de indenização, e a União Carbide foi vendida para a Dow Chemical. E o processo continua correndo. Naturalmente, a região de Bhopal foi arrasada. Todos os materiais, a gente tem vídeo, né, para fazer um estudo com mais detalhe. Pepcon, nos Estados Unidos, deu o equivalente a 3 graus na escala Richter. Foi na época que deu aquele acidente no Challenger, e os combustíveis ficaram armazenados, até que um belo dia deu uma explosão. Voltando, P-36, Brasil deixou de ser autoprodutor de petróleo. Alcântara, o Brasil deixou de ter o acesso ao melhor ponto da Terra em termos de lançamento de naves espaciais, por um acidente ampliado exatamente pelo desconhecimento, e a nata dos cientistas brasileiros lá morreu. Bom, aqui nós temos Imperial Sugar. Imperial Sugar é a maior empresa americana na área de açúcar. E a explosão com açúcar foi tão grande que varreu todo o bairro onde estava a Imperial Sugar. E a gente vai estudar caso a caso, tá? Quando chegar pó, quando chegar gás, para entender cada um desses casos de acidente. Muito bem. Então, vejam, nós temos riscos de explosões em quase todo o ambiente industrial e também não industrial. Então, é uma espada de Damocles sobre a nossa cabeça. E nós não estamos se dando conta. Ainda mais em tempos de crise, quando a manutenção é colocada em plano secundário. E a engenharia também. Bem, só para fazer uma rápida passagem, muito rápida, de algumas explosões com plataformas. Então, a gente pensa que plataforma é segura, não é. Plataforma tem gás sulfídrico, e outros gases são extremamente explosivos. Então, plataforma, altos riscos. E a série de explosões com plataformas, gente, olha só, a gente fez um pente fino só de alguns casos, porque não cabia na folha. Tal é o número de explosões com plataformas. Década de 90, uma série também de explosões. Década de 90, todas as décadas, nós temos explosões com plataformas. Década seguinte, vejam, elas continuam acontecendo com grandes danos ambientais, com grandes danos do ponto de vista econômico também. Bom, então, há áreas, acidentes ampliados. O que são acidentes? Que ultrapassam os limites temporais e espaciais. E o que é uma área classificada? A área classificada é a área com probabilidade de formação de gás, vapor, poeira e fibra. Qual é a diferença entre gás e vapor? Gás é um estado natural, vapor é um estado natural. Quer dizer, água, estado natural é líquida, estado artificial é vapor. Bom, então aí está essa definição. Portanto, se vocês forem fazer uma cirurgia com eletrocautério, a gente vai mostrar vários casos, existe um risco de explosão, caso vocês tenham ainda gás no intestino. Muito bem. Aqui é um caso de um vazamento de gás num apartamento. Vou pegar alguns casos locais. Porto Alegre, Anita Garibaldi, onde, importante vocês saberem que a energia para a explosão de gás, microjoule. Micro é um joule
dividido por 1 milhão. Poeira, milijoule. Lembrando que a base de explosão de poeira é 10 milijoules. E uma pessoa caminhando gera 30 milijoules. Exemplo, por que explode navio tanque? Porque eu tenho vapor em suspensão e o sapato do marinheiro é isolante, a botina, onde eu tenho o risco de explosão por estática, onde a botina do marinheiro não poderia ser isolante, deveria ser condutiva. Da mesma forma, o eletricista, ao adentrar numa área de pó, pode gerar uma explosão caminhando. E a energia estática, ela deve ser considerada. Tanto é que nós vamos ver as fontes de energia da norma europeia, citando eletricidade estática. Aí está, olha aí, eletricidade estática como fonte de explosão, segundo a norma europeia. Campos magnéticos são fonte de explosão. Correntes parasitas significa que em aterramento, para ter uma ideia, o aterramento para a área classificada é um aterramento TNC, aterramento TNS. E tem que dominar a técnica para evitar a explosão. Superfície quente. Se eu alcançar uma temperatura elevada no meu equipamento, essa temperatura elevada do equipamento gera explosão. Uma lâmpada incandescente gera 300 graus. Então, uma lâmpada incandescente, uma temperatura elevada, são fontes de explosão. Então, o risco aqui é o desconhecimento. Poeiras. Não sei se vocês já ouviram falar no termo chamado smolder. Smolder é um fogo não visível. Eu já tive 3 casos de incêndio em serra circular desligada. Uma foi na Piranga Petroquímica, 9 horas da noite, eles não conseguiam entender, uma serra circular e toda a estrutura pegando fogo desligada. Por quê? Porque eu tenho uma bactéria exotérmica que gera calor. Por falar em reação exotérmica, nós temos, em algumas plantas petroquímicas, aqui em Triunfo, uma substância chamada teal, que em contato com o oxigênio gera uma reação exotérmica e uma explosão. Se vocês forem entrar nessa área, eu fui fazer uma avaliação de uma empresa do polo petroquímico, eu condenei essa empresa e essa empresa foi vendida. A poeira tem uma grande característica de explosão por gerar explosões primárias, secundárias e terciárias, cada vez mais violentas. E basta uma camada de 5 milímetros para gerar explosão. Eu desidrato a poeira e ela estiver em suspensão, teremos a explosão. Então, quando houver poeira, o conhecimento é fundamental. Só para você ter uma ideia, como é que foi a explosão da Imperial Sugar. Nós tínhamos uma correia transportadora, açúcar pelo chão. Aí alguém teve uma ideia de confinar esse açúcar, por questão de 5S, por exemplo. E aí o que se cria? Se cria uma zona de explosão, que é o limite inferior e o limite superior de explosividade. Fundamental. Bom, aqui, os relatos da literatura sobre explosões com gás anestésicos intestinais, com eletrocautério, usado para vários trabalhos, né, de corte, coagulação, e aí vocês têm notícias, tá, da internet através de explosões com bisturis. Bem, aerossol. O aerossol é uma bomba, porque eu tenho um propelente
que não é inflamável, mas é explosivo. Então, tem substâncias que são explosivas, não são inflamáveis. Substâncias que são inflamáveis, não são explosivas. E podem ser os dois também. Então, importante, fundamental, é a análise de quê? Em toda a planta industrial, da FISPIC. Fundamental conhecer a FISPIC. Bem, então, se vocês... Eu tenho uma ocorrência no supermercado de Porto Alegre, onde o sujeito deixou um spray, ele deixou panos com graxa e, do nada, o carro pegou fogo. Por sorte, ele não explodiu. Tá? O carro não tinha absolutamente nada, só o spray. Então, o que vai fazer o spray? Vai fazer isso aqui. Esse é o propelente. Tá? E é isso que faz. Quer dizer, spray de qualquer natureza não pode ficar exposto a temperaturas acima de quê? 34 graus, por aí. É uma pequena área classificada, como é o nosso intestino. Muito bem. Vamos para alguns acidentes industriais muito interessantes. Pior acidente industrial dos Estados Unidos. Nada disso é divulgado. O que acontece? As reações em cadeia. Só para dar uma ideia geral. Explode um incêndio no navio cargueiro, que tinha nitrato de amônia, que vai fazer a derrubada de 2 aviões, que, por sua vez, irá cair sobre as refinarias. Veja como as coisas acontecem em cascata. Então, imagine gasodutos dentro de uma área urbana. Indústrias que têm gás, vapores, poeiras e fibras em área urbana, destrói, no mínimo, o bairro ou boa parte da cidade. Em 1917, um cargueiro francês se choca com o navio belga. A partir de agora, eu vou mostrar comparativos com Hiroshima e Nagasaki. Bem, o que aconteceu? Provocou um tsunami, ondas de 18 metros de altura, colisão de 2 cargueiros. Tá? Uma das maiores explosões mundiais. 2.000 mortos. Isso não ficou conhecido. Aliás, nada disso é divulgado. Então, o que eu estou trazendo? Esses aspectos, que são aspectos que não aparecem na literatura, não aparecem na mídia. Por isso, não tem quase livro sobre a área classificada, por isso a dificuldade do entendimento e a importância desse tema que a gente está trazendo para vocês. Muito bem, mas eu tenho aspectos de área classificada, vamos supor, não produzidos pelo homem, mas em 1815, uma explosão perto da Indonésia, tá, provoca um ano nos Estados Unidos, verão com neve. Caiu neve nos Estados Unidos. E o que eu quero mostrar para vocês, Hiroshima foi 15.000 toneladas de TNT. Essa reação foi em megatons. Então, comparado essa reação 1815 com Hiroshima, Hiroshima é um brinquedo de criança. Entenderam? Então, assim, olhem só a diferença do acidente, não foi acidente, mas da explosão no Monte Tabora. Muda a história da humanidade. Agora, Chernobyl. Chernobyl, então, contaminou toda a Europa, não foi divulgado, foi até a França, contaminação. A carne, o que fazer com aqueles animais? Todos deveriam ter sido abatidos. Abateram, mas venderam a carne. E o Brasil comprou em 86. Basta olhar o noticiário. E por que aconteceu o acidente de Chernobyl? O que aconteceu com Chernobyl? Caiu a União Soviética. E sabe por quê? O que está por trás de Chernobyl? O que está por trás de Chernobyl, do acidente, se a gente for estudar cada acidente, é o chefe da usina, era um político. E esse político queria mostrar para o Politburo que era possível gerar
energia economizando água. Os manuais não falavam de quanto que é a quantidade de água mínima para resfriar. Então, eu sou o chefe e eu vou gerar. É isso que está por trás desse acidente. Então, vocês vão procurar na internet, uma pesquisa, foi uma experiência. E essa foi a experiência. Caiu a União Soviética. Na nossa viagem cósmica do planeta Terra, pode acontecer um acidente de percurso, como já aconteceu há 66 milhões de anos atrás, com a extinção dos dinossauros por um cometa, corpo espacial, que atingiu Yucatán, no México. A explosão foi tão violenta que praticamente acabou com 90% ou mais, 99% da vida da Terra. E como é que se sabe? Porque no Yucatán, no México, tem um elemento químico chamado irídio, que somente tem em Marte. E o planeta Schumacher-Levy 9 colidiu com Júpiter, como poderia ter acontecido colisão com a Terra, isso foi em 94, gerando energias 6.000 gigatons comparado com a energia de gigaton de Hiroshima. Hiroshima não é nada. Foi um impacto assim, ó, que não tem como mensurar. Muito bem. Mas Hiroshima e Nagasaki é um brinquedinho de criança comparando com a Tsar Bomba. Porque, vejam, eu tenho Hiroshima, eu tenho um termo comparativo de 15 mil toneladas, onde aqui eu tenho megatons. Essa é a maior bomba produzida pelo homem, capaz de provocar danos a 12 mil quilômetros. É inimaginável uma bomba dessa. Mas vamos para fatos provocados pelo homem. Taiwan, gasoduto, explode, onde a detonação desse gasoduto destrói quarteirões inteiros. Carros lançados ao telhado. O que aconteceu? Já tinha um vazamento prévio de gás, e essas explosões na China, elas podem ser vistas do espaço. A gente pode mostrar vídeo onde a gente vê no espaço essas explosões. Vamos avançar para pó. As explosões com pó são poucos conhecidas, nós temos poucos equipamentos de área classificada para pó. Pó, se a área classificada tem pouca gente que estuda, domina, pó, menos ainda. Poucos medidores para pó, para explosão, e basta, então, uma coisa entender. Quanto menor a partícula, maior será a área superficial, maior o risco de explosão. E é extremamente danosa uma explosão com pó. Diferença de pó, poeiras, fibras. É uma questão de nomenclatura, conforme a literatura. Tá? Bom, aí nós temos alguma explosão com pó. Vejam um detalhe interessante. Com pó, eu trabalho com o pentágono da explosão. Ao contrário do fogo, aqui é pentágono. E eu preciso ter todos os elementos para a explosão com pó. E aqui nós temos uma ilustração com a explosão primária, secundária e terciária. A explosão primária, ela é, na realidade, uma deflagração. O que é uma deflagração? É quando nós acendemos o fósforo, o nível de ruído é extremamente baixo, a velocidade é extremamente baixa. E aí eu passo de uma energia baixa para uma energia de um bar e para a energia múltipla de um bar. Bhopal. Bhopal, a tragédia ocorre em 84, com 2 produtos extremamente
tóxicos, e o número de mortes estimado em 27 mil. Bom, o produto de Bhopal é isocianato de metila. Então, é importante conhecer toda a FISPIC. O que é a FISPIC? Ficha de segurança de produto químico, para analisar o risco de incêndio, o risco de explosão, o risco quanto à questão de manuseio, entre outras. Bom, falhas. Vejam, entre as falhas de Bhopal, como toda falha que a gente vai ver do acidente nuclear americano, são falhas governamentais, são falhas gerenciais, são falhas de manutenção, falhas de toda a ordem. Então, aqui vocês têm alguma das causas da tragédia de Bhopal, em todos os níveis. Vejam, então, o que acontece? O acidente nunca ocorre por uma causa. Ele é uma sucessão de causas de erros. Bom, Bhopal, então, nós vamos longe por esses assuntos, e agora nós vamos abordar o acidente nuclear norte-americano, que poucos de vocês já devem ter ouvido falar, porque foi abafado. Nós temos aqui, então, a visita do Jimmy Carter, tá? Foi uma planta industrial com várias causas da mesma ordem, gerencial, manutenção, projeto. Então, para ter uma ideia, são pequenos erros que vão se acumulando e gerando o risco de acidente. Sucessão de erros que levam, então, à explosão. Poderia acontecer algo no Rio Grande do Sul? Então, vou tentar trazer à luz alguns eventos. Isso ocorre numa refinaria em Canoas. Aqui tinha um tanque. E esse tanque foi para onde? Foguete, exatamente. Uma coisa importante entender, quando nós temos um gás dentro de um tanque, quando nós usamos água para limpar o tanque, a água não retira o gás. Então, o pessoal acha que retirou o gás, lavou o tanque, não retira o gás. O gás fica inserido nas saliências do tanque. E se for fazer uma operação a quente, solda, nós teremos uma explosão. Tinta é um caso, por aí vai. Cachoeirinha. Então, Cachoeirinha, Guaíba, Triunfo, Canoas, já se deram conta? Já pensaram? Guaíba, 2014, logo aqui. Caso houver tempo, não sei se vai ter tempo, para algum desses vídeos eu mostro. Tá? Então, assim, uma embarcação às margens do Guaíba, uma concentração de gás no tanque, não foi feita a correta desgaseificação, gerando uma explosão. E aí aparece, nesse vídeo, o pai chorando, né? De forma muito, muito chocante. Condomínio na Anita Garibaldi. Vocês devem estar lembrados, 2015, vazamento de gás. E gás natural explode. Ao contrário do que diz a mídia, gás natural explode. Olha o caso de Taiwan, por aí vai. Bom, voltando. Seu condomínio está danificando imensamente o prédio, objetos lançados pela rua. Bom,
e por aí vai. Algo terrível. Polo petroquímico. Uma caixa preta, onde nós tivemos o primeiro acidente ampliado no Rio Grande do Sul. O que aconteceu? O local de armazenamento do produto provocou gases tóxicos. Para onde foram esses gases tóxicos? Não sei. Dependendo do vento, pode ter vindo a Porto Alegre. Ou seja, risco de contaminação de 2.000 trabalhadores. A empresa só fez um alerta de evacuamento 7 dias sem admitir o acidente. E foi um acidente ampliado. Isso que ocorre. As empresas não divulgam, não admitem um acidente e não tomam as devidas medidas de prevenção e de evacuação. O que acontece? Esse acidente, que não foi divulgado, está sendo estudado pela Assembleia. E aí eu pensei, e nós, engenheiros, será que nós não deveríamos participar nessa questão? Então, a proposta que eu pretendo fazer, além de divulgar, é chegar ao nível que os americanos têm, que é uma entidade, uma ONG, ligada diretamente ao presidente da República, chamado CSB, não pertence a nada, que faz avaliações de explosão, sendo um grupo todas as profissões. A gente precisa de químico, precisa de todas as profissões para fazer análise, porque isso é algo muito complexo. Existem trabalhos de engenharia, que é a classificação de área, avaliação, tudo mais. Mas o que a gente precisa é divulgar este risco, que é uma espada sobre as nossas cabeças. Muito bem. Quanto ao gerenciamento disso, tá? Existe um programa de gerenciamento de risco, que é aplicar todas as técnicas de avaliação de risco, plano de emergências, auditorias, inspeções, no mínimo. E aí, quais são as falhas que a gente vê se repetir em boa parte dos acidentes? Falhas de manutenção, a manutenção não recebe o apoio que deveria receber. Falhas de operação, produção prevalecendo sobre a segurança, omissões governamentais em termos normativos. Por exemplo, hoje não tem nada. A empresa se instala, alguém dá uma licença de instalação e ponto. Será que essas indústrias, hoje, próximas das áreas industriais, estão adequadas? Regulamentação de segurança, problemas de gerenciamento de toda a ordem, falhas de aprendizado, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Os operadores não eram devidamente treinados. Aconteceu uma falha nuclear. Deficiência em análise de risco e, dentro do acidente de 3 Mile Island, aceitar os acidentes anteriores sem a devida avaliação de risco. Bom, e como é que começa a deterioração da planta, industrial ou não industrial? Ela começa com pequenos indicadores que, gradativamente, vão se tornando rotina. Até que, um belo dia, esses pequenos indicadores se somam, gerando as condições propícias para o acidente. Vejam. Então, por exemplo, nós temos aqui uma série de abordagens que vão se somando até chegar ao acidente. 3 Mile Island, treinamento. Estudo de FISPIC não é realizado. Nós temos um produto industrial, nós não sabemos qual é a temperatura de ignição,
Qual é a classificação de área? Nós trabalhamos, por exemplo, trabalho a quente em área classificada, área classificada não é sinalizada. E aí, falta o quê? Boas práticas. Faltam inspeções. E a questão de área classificada, ela não é ensinada nas escolas de engenharia, nem nos cursos de segurança do trabalho. É um adendo à NR10, mas isso é pouco estudado. Então, o que a gente procura é trazer a público esse assunto. A questão que a gente vai estudar, também muito importante, é a questão do erro humano. Por que acontece o erro humano? Bem, então, nós vamos também citar a cultura de segurança. Fundamental, criar uma cultura de segurança. O que era uma planta grande na década de 60, com 50 mil toneladas anos, já na década de 80, essa planta passava 1 milhão de toneladas. Então, o que é uma grande planta industrial? Depende da época. E aí nós vamos enumerando fatores para o acidente. O Brasil é signatário do OIT 174, que trata sobre acidentes ampliados. Então, isso é o guia onde todos nós devemos nos posicionar de um modo ou de outro, no treinamento, na inspeção, no projeto. Por isso que vai longe. Erro humano. É muito interessante analisar que em todos os acidentes, o erro humano. Vejam, esse acidente de Chernobyl, ele quis provar que poderia gerar eletricidade com pouca água. Titanic. O capitão tinha tanta certeza que o navio não naufragava que, na noite fatídica do acidente, ele estava bêbado. E deixou o comando do navio ao seu subalterno. E aí, essa é a verdadeira história do Titanic. Então, que erro é esse? Vamos analisar esses 2 erros cometidos em Chernobyl e no Titanic. É um erro de superfície, um erro profundo. Um piloto de um helicóptero que vai voar, ele analisou bem a questão meteorológica. Então, isso é intrínseco ao ser humano, esse tipo de erro, que eles devem ser corrigidos quando a situação é de grande risco. E o erro humano pode ser decomposto ou decorrente de várias causas. Desde a carga de trabalho, desde a capacitação física, mental, intelectual, motivação, série de fatores, relações sociais de trabalho. Então, isso tem que ser avaliado quando eu tenho uma situação de risco e um profissional que tem uma grande responsabilidade. Como é que está o estresse desse profissional? E aí entra uma questão de estudo muito mais profundo, que é a questão do erro humano através de inteligências múltiplas. Ou seja, aquele operador, ele teria que ter uma visão, o quê? Pictórica dos desenhos, por exemplo. E o que aconteceu em 3 Mile Island? Por um erro ergonômico, o painel estava coberto. Então, ele tinha que ter uma memória visual dos comandos. Ou então, uma questão de uma visão espacial. E por aí vai. Então, isso precisava ter a escolha do profissional adequado na sua competência. Bem, o que se viu ainda em Chernobyl? Ou, melhor, o que se viu em 3 Mile Island? Os acidentes já haviam acontecido anteriormente. Então, eles não estudaram os erros. Não há cultura de segurança em estudar os erros anteriores. Então, vai-se levando sem avaliar por que aconteceu aquele acidente. Então, esse é um aprendizado, o aprendizado do erro. Bom, e aí vamos colocar algumas frases sobre ignorância,
nós vamos colocar algumas frases afirmativas de Einstein que tem a ver com todos essa questão de acidente. Newton também abordava essa questão. E existe uma frase de Michel Godet que é o seguinte: a importância do sinal ínfimo. O que significa isso? O sinal ínfimo é aquele pequeno problema na planta industrial que vai sucessivamente aumentando, até que vai ser imenso nas suas consequências e potencialidades. Bom, o René Mendes, que é um médico do trabalho, tem um livro publicado, Patologia do Trabalho, que cita muito o Michel Godet, que serve muito para nós, que nós devemos aceitar com humildade a nossa limitação, as nossas abordagens uniprofissionais ou monodisciplinares, porque essa questão de área classificada é multidisciplinar e todos precisam cooperar. E, na realidade, são abordagens inter- e transdisciplinares. Vejam a magnitude disso. Análise da substância química, se é uma reação exotérmica, se é reação endotérmica, do engenheiro químico. E por aí, a questão, por exemplo, de um silo. Um silo tem uma explosão primária. Então, o que eu devo fazer? Eu devo fazer com que a estrutura do silo ela seja frágil para suportar a explosão primária sem gerar a explosão secundária ou terciária. Isso não é feito. A questão do sistema de aterramento que envolve o engenheiro elétrico, o engenheiro mecânico. Por quê? Se eu tiver uma declividade inadequada e um silo, eu vou ter acúmulo de pó e eu vou ter explosão. Correias transportadoras podem gerar tensões de 500 mil de volts, necessita um aterramento adequado. Então, ele é multi, trans e interdisciplinar. E dentro da área da engenharia elétrica, por exemplo, todos têm que discutir e participar, como dentro do pessoal da área química. E assim sucessivamente. Como é que começa a questão de explosão? Ela começa com explosões nas minas por volta de 1912. Então, o engenheiro alemão, Karl Behling, imagina que o equipamento à prova de explosão é um equipamento que tenha um reforço estrutural. Então, esse reforço estrutural, ele vai chamar de, que quer dizer Druckfestkapselung. O que é isso? É um equipamento robusto para a explosão, mas isto em 1912. Hoje, os equipamentos à prova de explosão, o que eles são? EXI, EXN, EXO, EXP. O que quer dizer isso? Equipamentos imersos em resina, equipamentos imersos em óleo, equipamentos imersos em areia e assim sucessivamente. Então, o que se faz para isso? Se faz uma classificação de área, onde eu vou dizer o que é a zona 0, o que é a zona 1 e zona 2. Para vocês terem uma ideia, que o meu tempo já está sendo quase esgotado, se vocês forem inspecionar um caminhão-tanque em qualquer posto de combustível, utilizando o celular, a luz do celular, essa energia, pelo celular não ser EXI, ou EXO, ou EXN, ou qualquer marcação para área classificada, o resultado você já sabe qual vai ser.
Então, cada zona que eu definir na classificação, eu vou ter um equipamento para aquela tipo de zona. E aí nós temos, então, o que é uma zona zero? É uma que seria, por exemplo, o tanque do caminhão com combustíveis. Dentro dele, zona zero. Na área de respiro, zona 1 e fora, zona 2. O que significa isso? Que, em termos de horas, a zona zero é permanente. Então, eu tenho que ter equipamento permanentemente mais robusto, mais efetivo para a questão de explosão. Se eu tiver um equipamento para a zona 1, já é um equipamento já não tão elaborado. E se for para a zona 2, é menos elaborado. Então, tudo isso depende do trabalho, que é a classificação de áreas. E aí nós temos, então, o desenho que se faz da planta industrial referente ao que são cada uma dessas áreas, ou zonas, conforme a marcação brasileira ou conforme a marcação americana ou europeia, tanto faz. Aqui é um guia muito superficial de quê? De uma classe de temperatura a ser escolhida, do grau de proteção devido à presença de um pó ou de um gás, que eu possa ter explosões provocadas pelo aquecimento do motor, a zonas e a marcação do equipamento correspondente e o tipo de equipamento. Veja que é uma engenharia bem mais sofisticada. Isso é uma marcação. Então, se eu tiver um equipamento à prova de explosão, eu tenho que ter a marcação conforme a norma brasileira e uma certificação do Inmetro. Sem isso, não é considerado equipamento à prova de explosão. E isso é obrigatório, isso é lei. Então, se vocês tiverem gás, vapores, poeiras e fibras, todo equipamento tem que ter uma certificação Inmetro com uma marcação correspondente, ou marcação europeia, ou marcação americana, aceita pela BNT. E aí está uma marcação mais completa, indicando a origem, o equipamento, EX quer dizer que é a prova de explosão, D é uma das marcações, eu posso ter EXI, EXO, EXN, por aí vai. Tá? Indicando também classe e grupo, se dividimos em classes e grupo essas substâncias. E aí, dando uma palavrinha de ajuda à manutenção, aqui está como a manutenção é vista normalmente em plantas industriais e, principalmente, em situação de crise, ela é menos vista ainda em todos os sentidos. Bom, concluindo a nossa palestra, aí nós temos 3 visões futuras sobre as nossas plantas, sobre as nossas instalações. Sermos pessimistas, otimista ou realista. Fica, então, a decisão e a escolha de cada um de vocês. Obrigado pela presença de todos.